Salve, salve galera! Começando mais uma edição do 3 Pontos e a falta seu ponto de encontro semanal sobre a NBA. Estamos aqui começando o episódio número 74, meu nome é Bruno Silva, tô aqui acompanhado, aqui ó, no cantinho direito da tela, que eu sempre erro aqui porque é espelhado, tá aqui ó, Felipe Racim. Como é que você tá, Filipão? Pra quem tá vendo a gente aqui no YouTube, tá homenageando, né? Fazendo uma homenagem aí, né, Filipão? Homenageando o Bill Russell, não tem como, se você é fã de basquete, fã da NBA, a gente deve muito a esse cara, a gente vai felizmente falar bastante dele nesse episódio. É uma lástima, né, Brunão? Mas a gente vai render as devidas homenagens. E quero homenagear também, Bruno, agradecer você que tá ouvindo a gente. Hoje em dia, com tanto conteúdo, tanta plataforma, você tá dedicando seu tempo pra estar aqui com a gente é muito grato. Então, bem-vindo, o espaço é de vocês. Olha aí, ó, quem tá aqui com a gente também deu até uma chacoalhada aqui no começo do episódio, foi Guilherme Jacobs. Como é que você tá, Jacobs? Bruno, eu tô muito bem, eu tô aqui de Kevin Garnett, não de Boston Celtics. Minnesota, essa é maravilhosa, velho. Mas quando eu entrei aqui no chat e falei pro Bruno, pô, eu tô aqui de Minnesota, Kevin Garnett. Aí ele falou, Kevin Garnett, basicamente Celtics, assim jogando toda a franquia Minnesota Timberwolves no início. Bom, onde ele ganhou o título? Não precisa dizer mais nada, né? Mas, vamos lá, acho que a gente vai acabar falando também de Timberwolves aqui, porque nossos assuntos deste episódio são os seguintes. Primeiro bloco, falar sobre quem ganhou e quem perdeu aí nesta janela de trocas, né? A gente já tá aí se encaminhando, acho que pros finalmente as coisas se acalmaram, salvo aí um Kevin Durant mudando de time, não deve ter mais muita alteração, então a gente já pode aí começar a falar sobre os times que melhor se fortaleceram e os times que assim, ficaram mais fracos, né? Os times que não fizeram boas movimentações aí nessa janela de trades. O segundo bloco é uma homenagem aqui ao Bill Russell, lenda da NBA, que faleceu aí durante o fim de semana. Vamos falar um pouquinho aí sobre o atleta justamente do Boston Celtics, que é um dos mais importantes da história da liga. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi esse cara e por que ele é tão importante. E no último bloco vamos falar aqui sobre quem pode dar um salto nessa temporada, né? Quem pode se projetar, né, Bruno? Ter a sua temporada de despontar na liga, né? Tal qual foi, por exemplo, o Ja Morant nessa temporada, né? Alguém que vai dar um salto de qualidade e vai fazer a diferença para o seu time. Quem podem ser esses caras aí agora na temporada 2022-2023? Lembrando sempre, para você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify ou nos tocadores de podcast, para seguir o 3 Pontos e a Falta e avaliar o podcast, ajuda muito a gente aqui a continuar crescendo. Se você tá assistindo ao episódio no YouTube, né? Agora a gente vai tentar fazer um pouquinho diferente aqui as coisas no YouTube, mas sempre peço para vocês também assinarem o nosso canal e curtirem os vídeos para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então, e comentar embaixo ali, nem que seja um foguinho só, né, Brunão? Exato. Nem que seja sobre o Jordan do Jacobs ali atrás, exato, já ajuda demais. Exato. Então, vamos lá, vamos começar esse episódio então. Bora. Bom, vamos lá aqui, já começando aqui o nosso episódio, o nosso primeiro bloco aqui do 3 Pontos e a Falta, falando aí sobre perdedores e vencedores da janela de trades, os times que melhor se fortaleceram e os times que não se fortaleceram tão bem, enquanto o Guilherme Jacobs está aí ajeitando os seus Jordans aí, que a galera que tá vendo aqui a gente, eu deixo aqui o pedido para você novamente curtir o vídeo e assinar o canal se você está vendo a gente no YouTube. Bom, vamos lá, a foto aqui, né, é um time que a gente já falou, acho que algumas vezes, né, a gente tem sempre destacado muito quando a gente tá falando da janela de trades, acho que a gente pode falar aqui rapidamente, né, não vale a gente esquecer esse time justamente porque o bloco é sobre quem se fortaleceu mais e de fato acho que o Boston Celtics é um dos times que mais se fortaleceu, se não o que mais se fortaleceu, com a chegada, né, desses dois caras que vocês estão vendo aí na tela. Tanto o Malcolm Brogdon, que veio aí do Pacers, e o Danilo Gallinari, que veio de Atlanta, os dois vêm para fortalecer muito a segunda unidade do Boston Celtics e tentar dar um pouco de profundidade a esse time que já tinha bastante profundidade, mas acho que agora tem uma profundidade ainda mais interessante para tentar chegar tentar chegar mais uma vez às finais da NBA. Filipão, como é que você vê esse mercado do Celtics? Você já falou bastante do mercado do Celtics aqui nos episódios. Falamos. Dá uma passada rápida, pra gente poder falar de outros times também. Vou pincelar aqui, né, Bruno? Você mencionou já basicamente tudo que a gente tinha que falar. Justamente assim, eu achei que eles foram extremamente cirúrgicos nas contratações. Você trouxe, né, a falta de profundidade dessa segunda unidade de Boston, né, que não pôde contar com o Grant Williams explosivo, né, nem com o Derek White nas finais, fazendo muita diferença. Então, quando você adiciona o Malcolm Brogdon experiente, um cara criativo que também vai ajudar essa criatividade,
a reduzir o número de turnovers, né, com o qual o Boston sofreu tanto, principalmente nas finais, pela experiência, por ser de fato um point guard, né, criativo, experiente, acostumado com grandes jogos. Vejo também que o Gallinari vai prover Boston, essa segunda unidade principalmente, com os tiros de 3, né, mais confiáveis, né? Ele é um cara que fez a carreira dele sendo esse cara de 3&D, basicamente se tornando na zona morta e fazendo essas bolas de 3, vai prover Boston também com essa molecada, né, essa espinha dorsal jovem com experiência. Então, assim, se os dois que têm histórico de lesão ficarem sadios, Bruno, eu acho que Boston tem tudo para ter a melhor temporada regular da liga, com mais 60 vitórias facilmente. E o que os torna, na minha opinião, o melhor off-season da temporada até agora é justamente o fato de que eles trouxeram duas peças que ticam todas as caixas que faltavam para eles, sem abrir mão de ninguém do seu elenco principal, sem abrir mão de ninguém do seu core, né? Daquela rotação do time jovem que ainda vai evoluir, Bruno. Então, assim, você, de novo, trazendo esses dois caras experientes e contando com a ascensão, né? Com a continuação da curva crescente desse time jovem, cara, tem tudo para ser uma equipe muito, muito forte essa temporada. Agora, já passando pro Jacobs para vocês, o único asterisco é justamente esse rumor do Kevin Durant. Não sei quão forte ele afetou a cabeça e o mental do vestiário dessa equipe, de novo, muito jovem de Boston. Eu acho que você tá certo, Felipe. Assim, na teoria, eu acho que o que o Celtics fez foi basicamente impecável. Eu acho que são, assim, exatamente o que o Celtics precisava, porque o Celtics não precisava de um jogador para mover completamente o ponteiro, né? O ponteiro já estava num nível muito alto, que é o nível de final da NBA. A questão era justamente preencher as pequenas lacunas que ainda existiam ali dentro do elenco, que foi exatamente o que resultou na derrota lá na final, e eu acho que eles fizeram isso. Tem só que ver, porque na prática agora o Celtics é um time que passou por um drama. Passou por um drama que de um jogador que já há tempo se especulava de que talvez ele não se sentisse tão valorizado, de Jaylen Brown, e aí depois dele ser o melhor jogador do time nas finais, o Celtics vai lá e bota ele na mesa pro Kevin Durant. Mas assim, pô, sei lá, se chegar lá dentro do vestiário e o e-mail Doca falar, bicho, eu não tenho nada a ver com isso, eu quero você aqui, e o resto do elenco falar a mesma coisa, talvez ajude, mas eu só não sei se agora o Celtics vai ter emocional para passar de novo pelo que eles passaram ano passado, caso tenha um começo aí de temporada meio, sabe, meio complicado, sabe, um começo de temporada assim, como do ano passado, que ali até janeiro o Celtics estava, eu diria, meio, sei lá, meio fraco, né? Eu acho tava ali abaixo da expectativa. Eu acho que se o Jaylen Brown, o Jacobs, conhecendo um pouco ele é um cara cascudo, né? Ele não é um cara soft, né, na liga, como a gente fala nos Estados Unidos. Ele é um cara que ele pode inclusive se motivar com essa história toda, né? Ele não é um cara que, na minha opinião, né, ele vai ficar cri-cri, né? Vai jogar mal. Acho que conhecendo ele de novo, eu acho que ele vai aumentar, melhorar o jogo dele ainda mais e mostrar pra esse back office que ele é um cara de fato no nível que, olha, se vocês nem cogitaram trocar o Jason Tatum, também nem cogitem me trocar. Né? Então acho que pode ser bom, até se lembrando que ele tem só mais 2 anos o contrato dele. Então eu acho que ele tem motivos de sobra para elevar o seu estilo, começar bem um ano e fazer um pouco, né, se mostrar para outras equipes que podem levá-lo a ser o franchise player deles em 2 anos. Eu acho que outro time que a gente pode... Eu tenho mais 2, assim, acho que você vai ser parecido, Felipe. Mas eu vou começar pelo Clippers. Eu acho que o Los Angeles Clippers teve uma ótima intertemporada até agora, porque assim, a principal, claro, é a adição do John Wall como free agent, mas a gente teve a extensão do Zubat, a extensão do Robert Covington, o Batum renovado, sabe? Bastante gente, e a única coisa, acho que foi o Isaiah Hartenson, que foi pro meu Knicks. Exato. Então é um time que adicionou muita coisa. Claro que eu tô falando isso tudo porque a principal adição de off-season deles é o retorno do Kawhi Leonard e
saúde do Paul George continuando. Acho que depende muito disso, né? Depende muito disso. Acho que ainda tá na balança essa... Assim, eu concordo que o Clippers ele se reforçou. Eu acho que mesmo sem o Kawhi, sem o Paul George, o time do Clippers é muito bom pra temporada regular. Sem dúvida. Mas realmente, né? Ainda pra mim tá muito na balança, porque se esses caras voltarem realmente, o mercado foi muito bom. Eu não acho que adicionar o John Wall é necessariamente uma adição incrível pra um time fazer hoje em dia. A não ser que essa adição seja pra complementar um time que tá recebendo de volta Kawhi Leonard e Paul George, né? Aí a adição do John Wall acho que faz muito mais sentido na minha cabeça. Bom, e assim, sei lá, o Bruno tá certíssimo, o elenco do Clippers já é um elenco muito bom. É um elenco que, sem essas estrelas, parece que já bate acima do que deveriam bater. A questão é todo mundo se manter saudável, né? Porque Kawhi, Paul George, o próprio John Wall, né? Aí tem problemas de saúde. Mas o Clippers, na teoria, no papel, acho que fez um trabalho muito bom. Concordo. Acho que, assim, passa muito, como vocês já brilhantemente colocaram, pela saúde das maiores estrelas, né? Ver como é que o Kawhi vai voltar dessa lesão complicada que tirou ele praticamente da temporada passada inteira. Porque talento eles têm, né? E fome também eles têm. Eles têm, inclusive, eu vou mencionar pontos que vocês não trouxeram, mas que são, assim, muito importantes também, que é o fato deles serem geridos pelo, talvez, melhor dono da liga, né? O Steve Ballmer, que é um cara que não tem medo de gastar, ele vai fazer os investimentos necessários. Tem um back office liderado por uma lenda que é o Jerry West, que é famoso por montar times super campeões. Ele que muitos acreditam o Golden State Warriors de hoje a ele, que draftou essas peças importantes, e tem o melhor técnico da liga, para muitos, que é o Ty Lue, né, em termos de adaptação durante a partida, tendo essas peças que ele vai ter agora, Bruno, que você mencionou, com esse elenco super profundo, cara, eu vejo eles como o melhor time da costa oeste, e tô muito animado para ver esses caras, e, de novo, vão ser favoritaços, cara, né, todo mundo se mantendo saudável para bater de frente contra esse time do Golden State Warriors. Posso puxar mais um, Bruno? Pode, né? Já até desmontando aqui, falando pro pessoal aqui como que é a gente tá aqui trazendo... O pessoal já se adiantou aqui, mas a ideia é justamente cada um trazer, né, os seus vencedores e depois a gente falar um pouco dos perdedores também, né? A gente já falou do Celtics, Diego falou do Clippers e agora, Filipão, lança braba aí. Voltando pra Costa Leste, né? Pra mim, os dois maiores vencedores da Costa Leste foram o Celtics e agora o Philadelphia 76ers, Bruno. Também, né, puxando um pouco pelo que eu falei sobre Boston, foram contratações cirúrgicas do back office que já resolveram, Bruno, as principais carências dessa equipe que a gente viu naquela série grotesca contra o Miami Heat, em que eles pareciam que, né, não queriam jogar, né? Faltava para os Sixers, na minha opinião, defesa, atleticismo, né, que o inglês chama de a tradução seria atleticismo mesmo, né? Seria um time mais atlético. Rebote e, cara, casca, né? Raça. Porque, de novo, pareceu um time que não se importou em perder do jeito que perdeu pra Miami. Foi feio, inclusive, né? E eles trouxeram caras que resolveram todos esses problemas. O DeAnthony Melton, vindo de Memphis, é um cara muito, muito bom, que vai ser um cara de rotação ali, mas que vai trazer muita energia vindo do banco. Assim como o Daniel House, que é pra mim uma contratação... Cara, debaixo do radar ali, Bruno, que vai dar muito o que falar. Ele é um cara muito bom, que vai ajudar com esses rebotes que eles precisam. E, cara, o cara que encabeça essa mudança de cultura, o cara que vai ser o poster boy, né, de Filadélfia para essa mudança de patamar deles, o PJ Tucker, vindo de Miami, um cara que, por onde passa, ele é queridinho da torcida, um cara que transforma o jogo... sendo um defensor exímio, podendo marcar várias posições do time adversário, principalmente o seu melhor jogador, né, o melhor oponente. E também, Bruno, assim como o Boston, não perderam nenhuma peça de rotação importante. Abriram mão, perderam o Danny Green, mas que não jogou por lesão aquela série contra Miami. Mas tudo isso passa pela grande manobra do James Harden, né, que falem o que quiserem. Eu vi que muita gente na imprensa americana criticou o James Harden por não aceitar toda a grana que ele podia, mas... é o que a gente espera das grandes estrelas que querem vencer onde estão, né? Ele deixou claro o que ele quer, né? Exato, né? E tem gente que tem que louvar isso. Muitas estrelas falam que querem vencer onde estão, né? Cara, eu quero ganhar aqui, mas eles não abrem mão de um tostão pra reforçar e fortalecer o time como o James Harden fez. Então, né? Eu achei bacana. Claro que ele não precisava do dinheiro, né? Mas assim,
somente isso permitiu que eles reforçassem a equipe como reforçaram, ludibriaram, né? Trouxeram o PJ Tucker com um contrato de 3 anos, que vai fazer ele jogar até os 40 lá em Filadélfia. Então, cara, com uma off-season completa, Bruno, o James Harden podendo entrar em forma, criar química com esses companheiros, eu acho que Filadélfia tem tudo pra bater de frente com Boston como um dos melhores times da Costa Leste. Eu concordo 100% com o que você falou, Filipão. Acho que principalmente a grande questão que me faz enxergar o Philadelphia como um dos grandes vencedores dessa janela me parece ser uma mudança de mentalidade, ou uma consolidação de uma mentalidade que já existia ali, né? Eu acho que essa temporada é muito assim, o time se livrando de vez de todos os dramas e de todos essas lavagens de roupa suja que acho que meio que atrapalharam muito o process, né? Essa era do process aí com o Ben Simmons e com o Joel Embiid, e agora parece que tá entrando num negócio mais focado mesmo. Tipo, exato. Agora ou nunca, gente, vambora. E deixando o Embidão feliz, que é super importante também, né? Mostrando pro cara... Né? Exatamente. Não sei se o Jacobs também acredita nisso, se também é algo que ele compartilha. O que você vê nessa janela de Filadélfia aí, Jacobs? Engraçado, pra mim, a maior vitória é esse ponto que o Felipe falou do Harden, sabe? As outras adições são muito boas, o PJ Tucker especificamente é um cara que sempre ajuda, mas é curioso, né? Pra mim, não dá pra não dizer que a melhor coisa que eles fizeram foi o Harden, você sabe, renovar por um valor que permite a flexibilidade pro time ainda, sabe? É um negócio que não acaba com a chance do Sixers de se renovar, de fazer movimentos, não só esse ano, como até pelos próximos anos ainda, né? Podia ser muito difícil pra eles caso o Harden tivesse renovado 5 anos, Supermax, uma coisa dessa assim. Exato. Então, essa é a grande vitória. Acho que o último que eu queria destacar, assim, dos vencedores é de ser o Hawks, né, que trouxe o DeJounte Murray. Muito bem. Assim, vieram outros jogadores, né, tem o AJ Griffin, que veio do draft, o Justin Holiday e o Maurice Harkless, que foram foram trocados lá pelo Kings, e o Kaminsky e o Holiday, que são ambos free agent que eles assinaram, o Aaron Holiday e o Frank Kaminsky. Mas não dá pra fingir, existe uma grande adição, é a adição do DeJounte Murray, que era do San Antonio Spurs, que agora tá lá, que é exatamente o tipo de cara que o Hawks precisava. É alguém pra ajudar no backcourt, ajudar a gerar pontos próprios e pontos de outros, como o Trae Young já consegue fazer. É um cara que ainda é muito novo, ainda tem muito gás pra dar, e eu acho que combina com a cultura do Hawks, né? Toda a reação dele a ser draftado, a reação do Trae Young foi muito positiva, de como se fosse uma coisa que eles estavam querendo há muito tempo, de que era isso que o time estava precisando. Então, olhando nessa vibe, eu acho que o Hawks trouxe o tipo de cara que eles precisavam. Eu sei que é uma adição grande, né? Mas eu diria que de todos esses times que a gente citou aqui, talvez seja o mais, assim, essencial pro que o time vai ser agora, de tudo que a gente citou, Clippers, Celtics e tudo mais, essa entrada do DeJounte Murray, sabe? Assim, ele vai ser titular, ele vai ser... se a gente pegar no final do ano, talvez só o John Wall, mas acho que nem ele, de todos os jogadores que a gente citou aqui, vai ter uma porcentagem de posses de bola geradas por ele maior. Nenhum vai ter do que o DeJounte Murray. Então, talvez a troca única de peça mais importante. Eu ainda acho que o Celtics fez pra complementar o elenco é mais importante do que só chegada do DeJounte Murray, mas em termos de uma peça, um jogador só, talvez a troca dessas aqui que a gente citou mais bombástica. E eu acho que eles não terminaram os trabalhos nessa off-season ainda não, Jacobs, né? Quando você pega o elenco e você vê que eles ainda têm o DeAndre Hunter e o John Collins, principalmente, ainda no seu elenco, que são 2 jogadores que sempre estão linkados, né, com alguma transferência, eles ainda têm capital para fazer uma boa troca, né? Então, assim, por mais que eles comecem a temporada amanhã com esse elenco que já é muito forte, né? De novo, eles também não perderam nenhuma peça muito importante de rotação. Eles trocaram basicamente o Kevin Huerter pelo DeJounte Murray, ou seja, foi um upgrade violento, né? Mas ainda tem o Capela... Eles perderam o Gallinari, né? Mas assim, pô, o Gallinari Isso, que é um cara do banco também, né? Um cara da rotação. Cada ano ele tá num time novo, ninguém conta com ele. Mas assim,
eu acho que eles ainda podem surpreender a gente, né? Porque o John Collins é um cara muito preterido pela liga, um cara jovem ainda, um cara que teve uma ascensão boa naquela temporada que eles fizeram, em que eles venceram, que eles chegaram à final da conferência. Então, Bruno, eu acho que eles ainda podem surpreender a gente. Mas concordo com o Jacobs, foi uma outra contratação muito pontual. O DeJounte chega com muita fome, né? Ele pôde escolher o seu destino e escolheu o Atlanta por acreditar no projeto deles, nessa molecada, nesse core que eles têm, nessa estrutura, essa espinha dorsal, e vai ajudar muito o Trae Young, cara. O Trae, assim, Atlanta, quando o Trae ia pro banco, era um time que não existia. Era um ataque, né, uma ofensiva que não existia. E agora com o DeJounte, Bruno, ele vai poder não apenas aliviar o Trae Young em termos de criatividade, em termos de defesa, mas vai ser esse cara para trazer essa pontuação extra que a Atlanta tanto precisava, e vai confundir muita marcação, vai espaçar essa quadra pro Trae Young fazer os seus arremessos de 3, vai espaçar a quadra também pro Capela e pro John Collins fazerem jogadas dentro do garrafão. Então gosto muito dessa manobra e gosto muito da direção na qual a Atlanta está caminhando, né? Quando você vê uma franquia trocando algumas picks por um talento jovem e em contrato ainda, longo, cara, é nessas ocasiões que você pode abrir mão do seu capital de draft. E Bruno, pra fechar aqui, ó, pra ficar... Ixi, vamos lá, vai lá. Pra fechar, né, pra gente entrar nos perdedores, que não são muitos, né? Bora. Vou falar muito brevemente do Denver Nuggets, que é um time que eu queria... muito boa lembrança. Que eu queria falar, porque, né, a gente não vê muita mídia dando atenção, porque é um time de menos torcida aqui no Brasil. Mas, cara, o Denver Nuggets teve uma temporada muito legal. Uma off-season muito legal, né? Eles não apenas estenderam o Nikola Jokic com o maior contrato da história, mas como trouxeram também contratações muito, muito pontuais no KCP. E então, logo ele chegou, eles estenderam o contrato por mais 2 anos, né? Ele é um 3&D extremamente confiável, com muita experiência, que vai ajudar esse vestiário. Trouxeram também outra contratação, Bruno, que não vi muita gente falar. O Bruce Brown, do Brooklyn Nets, que jogou muito, cara, nos últimos 2 anos lá pro Brooklyn. Em algumas vezes, ele foi o cestinha do Brooklyn em alguns jogos, né? Com o KD, com o Kyrie não disponíveis. Então eu acho que ele tem grande chance de tirar um pouco dessa pressão do Jamal Murray, voltando de lesão, pra pontuar em volume, pra chamar responsabilidade, pra fazer o pick and roll com o Nikola Jokic, e pra tirar um pouco da pressão também do Porter Jr., né? Esses 2 caras que vão voltar, que são os maiores entre as contratações desse time. Bruno, se eles ficam saudáveis, assim como, né, a gente mencionou dos Clippers, cara, eles estão top 3 na Costa Oeste, na minha opinião. Então, olho no Denver Nuggets. Eu acho que o Denver, ele é um caso muito parecido com o do Celtics, mas em proporções diferentes, talvez, porque era um time que desesperadamente precisava de profundidade, né? Desesperadamente precisava de alternativas ali pro Jokic, que, pelo amor de Deus, coitado, o cara, né, carregando o time nas costas, tem 2, 3 temporadas Nem Noé, né, Bruno? Exato, e levando o time a resultados muito relevantes, mesmo sozinho, né? Então, assim, se ele estiver cercado de jogadores que conseguirem... É até curioso, porque normalmente a gente pensa assim, sei lá... A gente vê muito esse papo com caras como o LeBron, como o Kevin Durant, assim, da estrela estar cercada de atletas que vão potencializar os seus talentos, mas eu acho que aqui é o contrário. O Denver precisa de atletas que vão ter os seus talentos potencializados pela presença do Jokic de quadra, porque ele é um cara que faz isso também, né? Ele é um cara que distribui bem o jogo, ele é um cara que dá oportunidade para os jogadores ao redor dele. Então, assim, eu acho que nisso a diretoria do Denver foi muito bem, porque ela se mexeu muito bem acho que conseguiram fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Não vejo o Jokic tendo uma queda de produção assim gigantesca de uma temporada pra outra, ainda mais considerando que ele pegou 2 prêmios de MVP seguidos, né? Então não tem nenhum motivo pra gente imaginar que ele não vai continuar atuando do mesmo jeito que ele vem atuando nas últimas 2 temporadas. Vamos então passar aqui para os perdedores. Eu vou trazer aqui um time, na verdade acho que vai ser o único time que eu vou trazer para esse bloco, porque, na minha opinião, ele é um vencedor e ele é um perdedor ao mesmo tempo. Ih, rapaz. Que é o Utah Jazz. Porque o Jazz, claramente, se você for parar para pensar, ele sai perdendo num curto prazo nessa temporada
porque perdeu o Rudy Gobert, né? Mandou os seus principais jogadores, seu principal defensor aí pra Minnesota. E certamente sai enfraquecido nessa temporada. Mas eu acho que assim, poucos times têm uma oportunidade de fazer um processo de reconstrução de maneira tão acelerada como o Utah vai ter com o que eles receberam de Minnesota. Não apenas todo o pacote de jogadores, e eu acho que tem alguns jogadores interessantes que podem compor de uma maneira legal aí, pelo menos nesse início de processo de transição, com, por exemplo, o Patrick Beverley ali jogando junto com o resto da equipe, mas principalmente nas picks, né? Porque você já vai ter uma escolha de primeira rodada no próximo draft, e depois vai ter uma escolha em 2025, tem aí um direito de troca de escolha em 2026, e mais duas em 27 e 29. Então, assim, é muita flexibilidade para você conseguir fazer as movimentações no mercado, tendo essas picks para poder trocar em favor de algum atleta melhor, algum atleta mais experiente, né? Então eu acho que eles estão numa ótima posição, assim, na minha opinião, só ficam atrás dos acumuladores de troca dos últimos anos aí, que são o Rockets e o Oklahoma, né? E o meu Knicks também. E o New York Knicks também, é verdade. As escolhas do Knicks vão começar a aparecer agora, né? Eles vão começar a receber, vão começar a ter muita escolha agora, inclusive algumas até do próprio OKC. Então eu acho que pode ter sido interessante, apesar de, num primeiro momento e num curto prazo, o Utah ser um perdedor aí desse mercado de três, porque obviamente, né, você ficar sem o Rudy Gobert, você vai ter um problema ali. E tem um fator a se considerar também nisso tudo, né? A permanência ou não do Donovan Mitchell. Deu uma esfriada aí nas negociações aí dele com o New York Knicks, a gente não ouviu falar mais nada sobre isso. Bom, se ele fica, você tem ali já o cara para você construir ao redor, então assim, e é um atleta jovem, né? Então acho que tem muitas possibilidades interessantes para Utah não passar tanto tempo no limbo aí quanto outros times que estão fazendo esses processos mais demorados de reconstrução. Sim. Quem quer falar dos seus perdedores aí da janela? Pô, eu acho que se pode trapacear assim como você fez de botar perdedor vencedor. Olha sabe? Aí. Olha aí. Ó, se pode fazer isso, a gente tem que olhar o outro lado da troca que você citou e falar do Timberwolves, sabe? Porque por um lado, adiciona um dos 3, 4, 5 melhores defensores da liga, o Rudy Gobert, adiciona um cara que sabe, é uma estrela da NBA. Então não dá pra fingir que não tá trazendo, que não melhorou, o time é melhor esse ano do que era ano passado, o time é muito difícil imaginá-los fora de playoff nesse momento. Ao mesmo tempo, vendeu até a alma, né, assim, mandou todo mundo, tudo que tinha de draft, lascou todo o mercado de draft da NBA, porque botou um novo teto ali pra uma super estrela. Cara, eu acho que o Wolves, eu considero mais perdedor do que vencedor, tá? Eu acho que, a gente comentou aqui, eu acho que o Gobert é um grande jogador com falhas muito óbvias e que parece que os outros times já estão, de certa forma, resolvendo essas falhas, já perceberam, já estão aproveitando. Eu acho que o Timberwolves melhora, mas não o suficiente para fazer um barulho muito grande no Oeste, e eu acho que sacrifica flexibilidade futura para um elenco que o ápice desse elenco eu acho que vai vir quando vier o ápice do Ant-Man, do Anthony Edwards, que é daqui a uns 5 anos ainda. Então eu não sei porque você faz isso agora, sabe? Pra mim esse all-in você dá depois. Então pra mim é mais perdedor do que vencedor. Por isso eu coloco aqui na minha lista de perdedores. Não sei se o Felipe vai concordar ou se ele vai botar eles mais meio termo aí. Cara, eu ainda preciso ver alguma coisa deles pra crer, né? A gente esquece que o Anthony Towns vai jogar de número 4 nesse novo Minnesota, né? Então, assim, como é que ele vai se adaptar a esse novo sistema, essa nova tática, né? O Rudy Gobert vai se encaixar bem nisso, né? Como é que o Anthony Edwards, né? Quanto da bola ele vai ver nessa equipe, né? E o D'Angelo Russell, como é que ele vai orquestrar essa música? Então tem muitos poréns, né? Mas eu concordo, assim, que eles, por ser um time de pequeno mercado, eu gosto da ambição, mas concordo que o preço foi astronômico, né? Quando você considera praticamente 6 picks, é uma coisa que
a gente tá vendo os efeitos até agora, né? Então, assim, gosto da ambição, mas não acho que o Rudy Gobert seria o cara, assim, pra eles irem com tanta força, né? Numa janela que a gente vê Donovan Mitchell disponível, Kyrie Irving disponível, a gente vê Kevin Durant, a gente vê talvez o Jaylen Brown disponível. Então, cara, talvez eles pudessem ser mais inteligentes com essa pletora de picks que eles deram. O que você tá rindo aí, Jacobs, que eu tô vendo? Cara, pensando exatamente nesse ponto, assim, que você tá falando, assim, de tipo... Cara, você vai dar um all-in, né? Você vai dar essa Godfather Offer, que ele gosta de chamar, aquela oferta irrecusável. Aí você me faz isso pelo... eu sei que eu tô até com a camisa do Wolves aqui, mas brother, sei lá, eu acho muito estranho a ideia dos executivos se reunindo numa sala e falando, sabe o que merece a gente sacrificar todo o nosso futuro? Rudy Gobert. Rudy Gobert. Não, é bizarro. Tendo grande jogador, bom jogador, sabe? O cara fez história, mas, pô... A equipe técnica do Wolves está muito confiante no potencial ofensivo do Anthony Towns, né? Exatamente, Bruno. Tudo. Aí os caras me falam, cara, o Anthony Towns quer trocar de posição, então beleza, vamos atrás aqui de alguém que vai conseguir suprir defensivamente aqui essa lacuna. Exato. Eu acho que assim, a sorte deles, na minha opinião, é que o Anthony Edwards é um talentaço, cara. Então, assim, já adiantando um pouco a pauta, né, Bruno? Um dos caras que vai ter, na minha opinião, uma temporada de Ja Morant no ano passado vai ser o Anthony Edwards. E isso pode amenizar um pouco essa troca absurda de Minnesota, mesmo com o Rudy Gobert se dando bem, tão bem ou não, né? Mas já aproveitando, né, Bruno, que o tempo urge, trazendo mais um perdedor, na minha opinião, aqui. Bora. Agora perdedor mesmo, né? Vocês ficaram em cima do muro que eu tô vendo. Não, eu considero perdedor. Eu considero o Wolves perdedor. Eu considero o Wolves um vencedor. Pô, Okay. interessante. Você tendo o Rudy Gobert, eu confio no Cat. Eu acho que ele vai jogar bem. Acho que ele vai jogar bem. Mas pra mim, quem perdeu mesmo, Bruno. Não vou nem mencionar o seu Miami Heat, vou deixar essa bola pra você, Brunão, ou pro Jacobs. Mas vou mencionar o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks perderam seu segundo melhor jogador, né? Que foi instrumental no seu sucesso do ano passado, recente, né? E não é que eles não podiam nada. Ele era restricted, ou seja, eles podiam fazer uma oferta que contrabalanceasse o Knicks e manterem ele. Só que não o fizeram. Só que nem isso é o pior. O pior é saber que você, em janeiro, teve a chance de aumentar o contrato dele por 55 milhões apenas, e não fez. Né? Então, assim, seu argumento é, cara, a gente não consegue gastar 104 milhões, que foi o que o Knicks deu pra ele, por metade do preço, praticamente, você poder ter mantido o cara no começo do ano, feito uma aposta, né? E eventualmente transformá-lo numa peça de troca muito melhor ainda, né? Então, assim, eu acho que essa perda foi muito, muito grande, foi considerável. Não sei se o Tim Hardaway Jr. vai conseguir suprir essa carência ofensiva, principalmente na temporada regular. Tampouco o Chris Wood chega lá, vindo de Houston, é uma posição que eles precisavam. Foi uma troca que vem com uma grande expectativa, mas assim, como desgraça pouco é bobagem para Dallas, tão logo eles anunciaram o Wood, eles anunciaram também o JaVale McGee, prometendo que ele ia ser titular. Então assim, eu não consigo ver o clima bom no vestiário de Dallas, Bruno. Tanto pela saída do Brunson, que era um dos melhores amigos do Luka Doncic, que não deve estar nem um pouco satisfeito, né? O time tá piorando e não melhorando. E essa situação de pivô. O Wood vai jogar de número 4 agora, então, que não é muito a dele, né? E o McGee vai tirar um pouco dessa minutagem. Ele vai estar feliz com isso. Então tem algumas coisas muito importantes para serem resolvidas por parte do nosso querido Jason Kidd, técnico de Dallas. É isto. Bom, então vamos aqui pro nosso próximo bloco. Vamos aqui agora falar um pouquinho aqui de Bill Russell e quem foi esta lenda da NBA. Legal que o Brunão nem quis falar do Hit, né, Brunão? Mas... o tempo urge. Tô só vendo, tô de olho. Eu preciso só gritar uma coisa. Lakers! Pronto. Também. Pior que dava pra falar do Lakers também, mas a gente deixa pra falar do Lakers em um bloco à parte. E eu posso falar, o Miami Heat até agora decepcionou sim, por absolutamente não fazer nada. Tá complicado o Miami Heat. Mas vamos então pro nosso segundo bloco, bora?
Muito bem, bom, vamos então aqui falar aqui um bloco de homenagem aí a Bill Russell, que foi um dos grandes atletas da NBA, que infelizmente nos deixou. Ele faleceu aí aos 88 anos, 11 vezes campeão da NBA, ídolo aí do Boston Celtics, que faleceu, né, no último domingo, no dia 31, de causas naturais, né, a família falou que ele teve aí uma passagem, né, ao lado da família e tudo, e focou muito mais nessa despedida, e a NBA se despede de um dos seus grandes nomes, de um dos seus grandes ídolos, né, que foi um cara que foi fundamental ali num período de consolidação da NBA, né, vai lembrar que a liga, ela não era essa unanimidade que a gente conhece agora, né, dos anos 80, 90 pra cá, né, nos anos 60 você tinha ali outras ligas de basquete, você tinha ali, né, outras franquias ali tentando disputar a atenção do público, e já na NBA o Boston Celtics, um dos times mais tradicionais, teve aí o Bill Russell como um dos seus grandes nomes. Filipão, quem foi o Bill Russell? Quem foi o Bill Russell, Bruno? Essa é uma pergunta muito, muito legal, que o fã, principalmente brasileiro, deve estar se perguntando bastante esses dias, né? Dada a comoção da liga com a perda dessa lenda, cara. Assim, você mencionou, Bruno, o maior campeão da história do esporte, revolucionou a liga, principalmente na parte defensiva, porque ele foi uma potência, e foi um dos principais líderes ativistas, né, contra causas raciais dos Estados Unidos e do mundo, né? Então, cara, Bruno, como você mencionou, foram 11 anéis em 13 anos de Boston Celtics. Vale dizer que Boston não tinha sido campeão até a chegada de Bill Russell na década de 60, sendo 8 títulos consecutivos. A gente fala de dinastia, foram 8 anos seguidos sendo campeões, 5 MVPs, 12 vezes All-Star. Foi tão campeão, Bruno, que hoje o MVP das finais, o troféu, se chama Bill Russell. O troféu tem o nome dele. E ele apresentava esse troféu até a bolha, infelizmente. Né? Acho que o último foi. Ele deu o troféu pro Kawhi Leonard quando eles venceram em Toronto. Ele ia. Então, assim, quem acompanha a Liga há tempos tá acostumado a ver o Bill Russell entrar nas finais e dar esse prêmio como uma coisa muito, muito legal de honrar a história, né? E o legal dele, Bruno, é que ele foi ele é a descrição perfeita do basquete coletivo. Ele é um cara, assim, um hall da fama absurdo, né? Mas que nunca foi um cara de pontuação. Ele não é um cara que teve pontuações astronômicas, né? Como o seu rival da época, que era o Will Chamberlain. Ele venceu basicamente defensivamente. Ele venceu com rebotes, com tocos, jogando pro time, melhorando os seus companheiros, né? Numa época que não tinha bola de 3 na liga, né? Que o jogo dependia muito das penetrações. Então ele dominava o garrafão e não tinha muito esse holofote. Não teve média nunca maior do que 18,9 pontos, e mostra, né, que ele era limitado ofensivamente, mas ele teve a média de 20 rebotes por 10 anos. Uma coisa que a gente talvez nunca veja mais. E teve um jogo com 51 rebotes, Bruno. E teve talvez o melhor jogo da carreira dele. Foi um jogo contra o Will Chamberlain, o Lakers do Chamberlain, no jogo 7, em que ele teve 30 pontos e 40 rebotes, Bruno. Então, assim, isso todo mundo sabe, né? A parte de número, a parte de jogo enquanto jogador. Mas o que o faz transcender, Bruno, o basquete, é o fato de que ele transformou a liga, como você bem mencionou no começo do bloco. A liga não apenas era uma liga mais amadora no começo, Bruno, mas o basquete era um esporte predominantemente branco, elitista. Então ele foi um cara que encabeçou essa transformação, essa transição do basquete para um esporte igualitário. Ele fez parte do primeiro time universitário com 3 negros e do primeiro time da NBA com 5, o time todo negro, né? Se recusava a jogar partidas em que ele ou companheiros ou adversários negros sofriam racismo, como em St. Louis, por exemplo, eles se juntaram, inclusive, com o time adversário e se recusaram a entrar em quadra, levando as causas sociais, que na época era um absurdo, né? Levando essas pautas à discussão. Foi também o primeiro técnico negro em esportes americanos, pioneiro. E o segundo dele, Bruno, foi 10 anos depois. Ou seja, ele foi muito à frente do tempo dele, né? E ele venceu dos 11 anéis dele, os últimos 2 foram enquanto jogador / técnico. Também foi uma coisa incrível. Enfim, Bruno, ele foi um cara que marchou em nome do direito de civis com o Martin Luther King, naquele fatídico, épico, lendário
discurso dele. Ele foi um cara que defendeu o Muhammad Ali quando ele se negou, né, quando ele quis sair do exército, não se alistar ao exército. Era vítima constante de racismo e vandalismo numa época que a sociedade americana estava longe de ter direitos iguais. E eu finalizo, Bruno, dizer uma historinha legal. Ele foi eleito pro Hall da Fama em 75. Mas ele se recusou a ir na cerimônia, porque na opinião dele, ele não era o primeiro negro a ser... Ele não merecia ser o primeiro negro. Na opinião dele, houveram negros que também mereciam ser Hall da Fama e que não foram. Então ele não foi e mandou no lugar dele o Chuck Cooper, que foi o primeiro negro a jogar na NBA. Então, Bruno, não há palavras que descrevam o tamanho da perda, o tamanho da importância desse cara. Então, descanse em paz, Bill Russell, obrigado por tudo. É isso aí. Bom, até aqui a gente resgatando um pouco aqui o que o próprio, né, a própria liga deu um comunicado para hora de falar aí da despedida do Bill Russell, né? E o Adam Silver disse que ele foi o maior campeão de todos os esportes coletivos e que representa algo muito maior aí do que o próprio basquete, nesses valores de igualdade, de respeito e de inclusão que você mencionou. E aí, Jacobs, como é que você vê a carreira desse multicampeão aí da NBA? Pô, a carreira do cara, se a gente olhar por título, ele é o maior jogador da história da NBA, indiscutível, né? Porque ninguém tem 11. O cara tem mais anéis de campeão para colocar nos dedos do que dedos. O Celtics dele foi 8 vezes seguidas campeão, nenhum outro time fez isso, nenhum esporte americano também. Ele é o único cara também na história da liga, né, o Felipe falou de rebote, ele é o único cara que tem mais de meio rebote por minuto. Então, um rebote a cada 2 minutos é o único cara na liga que loucura, cara, que tem essa média na carreira dele. E ele, quando entrou na liga, foi, claro, muito criticado, em parte enorme por conta do racismo presente na mídia da época, como, ele não tem arremesso, ele vai, sabe, ele não vai se dar bem na liga atual, e o fato de ele ter ido pra Boston, que é uma cidade notória pelos seus problemas raciais, Sim. E uma fanbase sempre criticada por isso. O próprio LeBron até mencionou isso recentemente, né? Exato. E o Lakers do Magic Johnson foi um time que encarou muito isso também. Ele tava num ambiente que tinha tudo pra ser horrível pra ele, mas pelo que ele fazia em quadra e pelo que ele representava fora da quadra, ele foi meio que inevitável. Você não podia se recusar a admirar o Bill Russell sem, francamente, parecer ou um péssimo analista ou um racista. Porque dentro de quadro que ele fazia através especificamente do atleticismo, da altura, dos rebotes, da velocidade, da agilidade, estava em outro nível comparado ao que existia na época. Ele, além disso, não era quieto sobre as questões raciais e políticas, ele não era aquele cara do shut up and dribble, ele, pelo contrário, estava presente fazendo ativismo constantemente. Então ele mudou a NBA de duas formas, mas na real de uma só, né? Porque as duas coisas estão juntas. Tanto a questão racial quanto a questão atlética são uma só. Ele, sem dúvida alguma, conseguiu ter mais impacto racial porque ele era o atleta que ele era em quadra, e o fato dele ser um atleta absurdo em quadra permitiu que ele tivesse mais poder na hora do discurso político, do discurso racial. Então, eu acho que ele é um dos jogadores, se não o jogador mais importante da história da NBA, talvez no sentido de mudar dentro de quadra o jogo, o maior, e no sentido de mudar fora de quadra, assim, é difícil você pensar hoje num cara mais importante, sabe? Na parte social também. E assim, isso tudo a gente tá falando dos intangíveis, como a gente gosta muito de dizer aqui, porque a gente for falar do tangível, não vai faltar número pra gente citar aqui, sabe? O cara sozinho tem mais jogos de finais do que combinados Pacers, Raptors, Magic, Nets, Jazz, Mavericks, Nuggets, Hornets, Clippers, Grizzlies, Timberwolves e Pelicans. 12 times. Quase metade da NBA. Exato. Você combina a experiência de finais de 12 times, você não chega no que o Bill Russell teve. Então, se for pra falar dos tangíveis aqui do Bill Russell, a gente vai passar o podcast inteiro falando dos tangíveis. Acho que por isso o foco mais
nesses intangíveis, né? Nisso que ele fez além de tudo que a gente vê em quadra. Por fim, eu queria lembrar de um momento que pra mim é o momento mais legal do Bill Russell aposentado, vou dizer assim, do Bill Russell mais velho, quando ele recebeu um prêmio, uma homenagem no NBA Awards 2017, e aí levaram grandes pivôs da história da NBA. Foi o Olajuwon, foi o Shaq, foi o Kareem, o David Robson e o Alonzo Mourning. Eu acho que eram esses 5, talvez eu esteja errando um deles. Pelo menos 4 acho que estão certos aí. E o Bill Russell recebeu o prêmio deles, lá, a homenagem homenagem à carreira do Bill Russell. Ele subiu no palco, ele olhou pros 5, ele apontou pra cada um dos 5 e falou: eu chutaria a bunda de vocês em quadra. E aí eu quero saber quem que tem a capacidade de discordar dele, assim, sabe? Então... Excelente. Sabe, brother, assim, não dá pra você fingir que o Bill Russell não era great of the greats. Pra mim, se eu fosse fazer minha lista, assim, hoje, assim, da NBA, pô, o cara é, sei lá, estourando o quarto maior de todos os tempos. Estourando mesmo, assim, se eu botar ele mais pra baixo, sabe? Você pode argumentar que ele é o terceiro, você pode argumentar que ele é o segundo, e como eu falei, se você for avaliar só por título, ele é indiscutivelmente o primeiro. Claro que não é a única coisa, a gente precisa avaliar mais do que só o título, até, enfim, por questões da época, mas o Bill Russell assim, se você for esculpir o Mount Rushmore da NBA, o rosto dele tem que estar lá. Não dá pra não estar. É isso, cara, eu acho que, assim, só complementando um pouco mais, né, assim, eu acho que todo esse modelo de jogador que ele foi é um arquétipo pro jogador da NBA que a gente vê hoje, né? Assim, acho que muito da gente vê um engajamento fora do comum em causas sociais de atletas da liga, né? Especialmente se a gente compara com outros esportes, até nem para além dos esportes americanos, cara. Eu não vejo tantos atletas respondendo e ativamente participando de causas sociais tanto quanto atletas da NBA. Eu, por exemplo, né, acho que a coisa do George Floyd durante a bolha foi um dos maiores exemplos. E se você coloca dentro do contexto do esporte americano, então, é gritante a diferença. É muito grande. E eu acho que isso se deve um pouco à atitude desse cara, né? E eu acho que isso é muito, muito legal, muito importante, porque realmente esses caras, esses atletas, eles são exemplos, né? Quer eles queiram ou não, eles são exemplos. Então, é legal a gente ver essas pessoas usando esse poder para coisas importantes. Muito bem, acho que é isso. A gente fecha aqui então a nossa curta, porém importante homenagem aqui ao Bill Russell, que nos deixou aí no último dia 31. E vamos agora aqui para o terceiro bloco, mas a gente vai ter que se despedir do nosso Guilherme Jacobs agora, porque ele precisa ir durante esta gravação. Então vamos eu e Filipão tocando aqui pro nosso terceiro bloco. E Jacobs, tamo junto, viu, meu querido? É nóis. É nóis. Valeu, pessoal. Show de bola aí falar com vocês. Curtam aí o final do podcast, pessoal que tá ouvindo e assistindo. É nóis. Abraço. Tamo junto. Muito bem, Filipão. Vamos aqui então para o nosso terceiro bloco. Vamos falar aqui sobre os jogadores que podem dar um salto nessa temporada. A gente tem muito se fala sobre o terceiro ano das carreiras aí dos atletas, né? Os jogadores que são draftados e chegam ao seu terceiro ano, que isso que é normalmente quando a gente tem ali a adaptação plena à liga. E aí os jogadores que começam a concretizar o seu potencial que se espera quando eles foram draftados. Já tá aparecendo aqui na tela, Filipão. Eu já até separei aqui pra você. Fala, só hora de brilhar, cara. Levanta a braba, levanta a bola braba, aí. Que é um cara que foi draftado pra um time já tá em outro, né? Um raro caso aí de atleta de jogador que acaba trocando de franquia antes de chegar nesse terceiro ano, que é o Tyrese Haliburton, né? Foi surpreendentemente trocado, na minha opinião, pelo Sacramento e agora tá aí brilhando no Indiana Pacers e com uma oportunidade de brilhar ainda mais no Pacers. Se a gente levar em conta que o principal cara com quem ele dividiria espaço em quadra, que é o Malcolm Brogdon, saiu fora, né? Então agora exatamente, Bruno. Espaço para ser mais protagonista. E o que a gente pode esperar do Haliburton aí em 2022-2023? Bruno, falando do Haliburton, né? Fazer uma prévia, né? Deve doer o coração dos torcedores do Sacramento Kings. E eu, como sempre, mando um abraço pro Lauro, que ouve todo episódio, Bruno. E sempre que a gente menciona o Kings, ele vem me escreve no direct e dá a opinião dele. Então, Lauro, um abraço pra você, obrigado pelo carinho de sempre. Grande abraço aí pro Lauro do Sacramento Kings, tamo junto. Exato, Sacramento Kings Brasil, gente. Quem quiser, segue lá. Acho que o Haliburton é um talentaço, né? Mas que mostra um pouco da impaciência
da franquia de Sacramento que quer vencer agora, né? O Haliburton é um projeto para médio prazo, sim, né? Mas eu espero que nesse ambiente tão propício, Bruno, que você mencionou, em Indiana, ele vai encontrar um lugar para florescer e chegar no seu talento e despontar, né? Dar um pouco pra gente um gostinho do que ele vai, de onde ele vai chegar nessa liga, e eu acho que ele tem talento de sobra pra isso. Desde que ele foi trocado, Bruno, ele se transformou em outro jogador, ainda melhor, né? Com a bola na mão, né? Não tendo que dividir o holofote com o De'Aaron Fox, que é um cara muito ball dominant, né? Que precisa muito da bola na mão dele. O Haliburton se transformou, Bruno, num facilitador. Né? Acho que até por isso eles se desfizeram do Malcolm Brogdon. O Haliburton, desde que chegou no Indiana, teve a média de 17,6 pontos e 9,6 assistências, mostrando isso. Que ele vai ser, de fato, o armador, né, o número 1, o point guard do futuro dessa franquia de Indiana. Dado que ele, né, tem se mostrado um armador, um criador, um cara com uma visão muito privilegiada. E como você mencionou, Bruno, eles vão ter uma off-season agora muito, né, completa, boa, com tempo de sobra para ele aprender com o Rick Carlisle, que é um técnico que chegou recentemente em Indiana também, e que treinou grandes nomes, Bruno. Então, assim, ele vai aprender muito com esse cara que treinou Dirk Nowitzki, treinou Jason Kidd. Então, eu espero que ele desabroche ainda mais com esse jogador, com essa cara de armador, de número 1 clássico mesmo, e principalmente com a chegada do Mathurin, né, que foi o jogador draftado por Indiana, que é um cara que não é ball handler, ou seja, não vem tirar, né, essa bola da mão do seu principal jogador. Então acho que agora mostra, obviamente, como você falou, Bruno, que Indiana tá completamente investida no Tyrese Haliburton, e não é pra menos. Vai ter um grande volume de jogo, né, uma minutagem muito grande, e um ambiente propício, uma franquia que tem tempo. Tem o Chris Duarte também, um jogador muito, muito bom, muito interessante. O Miles Turner ainda tá lá, né, querendo ou não. Então acho que vai ter um ambiente, como eu vinha falando, portanto, muito propício para ele se transformar num cara que ele não seria em Sacramento. Então acho que isso foi muito bom para a carreira dele. E eu espero uma temporada muito, muito grande, muito boa desse jogador, Bruno. Eu até tenho uns números aqui dele de 2022, cara, que ele teve aí, né, considerando até, vamos lembrar novamente, é uma temporada em que ele trocou de time, né, ele teve que se ajustar a todo um outro estilo de jogo, um outro ambiente, uma cultura e o que se esperava dele, como eu tava mencionando, elenco, né? Então assim, levem isso em consideração na hora de pensar na temporada dele. Ele teve 15,3, uma média de 15,3 pontos, 8 assistências, e 4 rebotes com uma porcentagem de bola de 3 de 41%, Filipão. Absurdo, cara. Cara, assim, absurdo, assim, me parece, ele é um tipo de cara que realmente, a gente fala muito aqui de salto de talento, né? Esse bloco é pra falar de saltos de talento, mas eu diria até, Filipão, que nesse caso o salto já aconteceu. O que ele não teve foi a oportunidade de mostrar essa evolução. Né? Concordo. Me parece muito assim, especialmente por essas porcentagens de acerto, de chute, né? É um cara que fez valer as poucas oportunidades que ele teve com a bola na mão. Então imagina como que esses números podem melhorar agora, e como eles vão melhorar, né? Agora que ele de fato vai ter mais chance de pontuar. Isso promete muito e bom pra Indiana, né? Que tá muito bom. Me parece que tá um time mais organizado do que ele estava nas temporadas passadas, apesar de aparentemente não contar com tantos jogadores talentosos quanto eles tinham, né? Sim. Mas agora me parece um time mais focado, mais organizado. E mais paciente, né, Bruno? Né? Sim. Ele vai ter mais tempo, né? Não vai ter aquela obrigatoriedade de entregar tão rápido quanto o Sacramento queria, que podia queimar o jogador. Né? Indiana, agora, eles estão finalmente entrando no rebuild, né? Agora que eles trocaram o Malcolm Brogdon. Ou seja, talvez nem tenha esse rebuild, né? Porque vai ser um time competitivo e principalmente contando com esse talento que, como a gente mencionou, Bruno, mudou de função, inclusive, né? E se já respondeu tão bem simplesmente com essa troca de ambientes, eu acho que, de novo, com uma pré-temporada tão longa, podendo treinar, podendo conhecer os seus companheiros, ele vai ser um dos grandes nomes do ano que vem, podem apostar nele. Eu acho que sim, também. Bom, vamos passar aqui pro próximo. Eu vou falar também tem um dos poucos que eu trouxe aqui,
que eu acho que pode ser um jogador que pode dar um salto interessante. No caso, acho que é muito mais por conta do ambiente no qual ele tá inserido do que pelo próprio talento que, na minha opinião, ainda não apareceu, embora muita gente acredita que ele tem. Que é o James Wiseman, né? Foi um cara que teve muito problema com lesão desde que ele chegou no Golden State. E a temporada, acho que o ano que se esperava, né? Ainda não se esperava esse salto dele justamente porque ele tinha ali outros jogadores que podiam suprir um pouco essas carências. Eu acho que a consolidação do Kevin Looney ali no garrafão do Warriors foi um achado que eu acho que, inclusive, vai tirar um pouco da pressão em cima do Wiseman, né? De ser esse cara da posição. E agora ele tá retornando, em teoria, né, pra chegar nessa segunda unidade aí do Warriors, mas tem talento pra, né, em teoria, tomar essa posição e fazer tudo que o Kevin Looney fez nessa temporada e muito melhor, né? E muito melhor. Além de ser um cara bom no garrafão, também um cara pra fazer ali o pick and roll que o Looney conseguiu fazer, que foi super importante. Então acho que pode ser evolução interessante, mas é uma evolução que talvez ali com um asterisco justamente por conta desse problema com lesão que ele teve, que foi muito grande e logo no começo da carreira, né? Pode ajudar na recuperação, mas também pode atrapalhar um pouco na confiança, né? Especialmente jogador jovem, você ter muito problema de lesão no começo vai ser complicado. Como é que você vê aí as perspectivas pro Wiseman pra essa temporada, Filipão? Bruno, eu acho que ele vai ter uma temporada muito boa, cara. Né? A gente sempre menciona o ambiente de Golden State por ser uma franquia muito bem gerida, muito bem estabelecida, muito paciente com os jovens, porque, de novo, eles não têm a pressão para entregar, dada a presença de tantos jogadores do Hall da Fama ainda em atividade. Então, acho que ele pode aflorar sim. Né? A gente menciona unanimamente que o Golden State sempre foi campeão com jogadores muito abaixo da média na posição de número 5, né? Com o Andrew Bogut, por exemplo, foi campeão por lá. O Zaza Pachulia foi por alguns anos o pivô titular. Então, ele vai ser um upgrade tremendo, na minha opinião, ficando, né, obviamente, saudável. E a gente vê isso, obviamente, depois da Summer League, né? Ele teve uma Summer League interessante nesse ano, não teve muitos jogos, obviamente. Jogou muito bem. Quando teve quadro, jogou muito bem. Quando entrou, ele entregou, né? Quando entrou, ele jogou super bem. Então, Bruno, a gente espera exatamente com uma evolução paciente. Eu vou até, assim, contra-argumentar, na minha opinião, quem vai ter uma temporada de maior breakout, né, pra mim, no Golden State, é o Moses Moody. Que foi draftado, que tá indo pro segundo ano agora, no caso, né? Ele foi draftado em 2021, né? Que ele tá indo pro segundo ano, obviamente, mas mostra o talento jovem nas mãos de Golden State, que também é o time do Gui Santos, que esteve aqui no Brasil nesse último fim de semana, que tá sendo muito bem falado nos bastidores da liga. Mas acho que o Moses Moody, Bruno, por não ter esse histórico de lesão, vai ser um cara com mais minutagem, com mais volume de jogo, principalmente com a saída do Gary Payton, do Porter Jr. também, né? Então eu acho que Sim. ele vai ter nas mãos a oportunidade de ter uma evolução similar do que Jordan Poole teve no passado. Vale dizer que ele também teve uma Summer League muito forte, teve a média de 27,5 pontos, Bruno. Então, Nossa, assim, caramba. quase 30 pontos por jogo na Summer League. Ele foi um dos candidatos, pra mim, um dos caras que figuraram entre os nomes de MVP, porque jogou muito bem. Indica a maturidade de um cara de segundo ano apenas, né? Na escolha de arremesso e na capacidade ofensiva. E, de novo, num sistema já montado em que a pressão não vai ser tão grande, ele tem tudo pra ser uma surpresa muito grata pra Golden State e ajudar o Steph e o Clay nessa ofensiva deles e nessa jornada por mais um anel. É isto. Bom, eu ia falar pra você trazer mais um nome, mas eu posso jogar alguns nomes aqui e ver o que você acha. Acabei indo procurar aqui as casas de aposta, né? Quais são as chances que eles estão pagando pros candidatos a Most Improved, né? Boa. Falando de salto de qualidade. Muito embora nos últimos anos o Most Improved ter virado uma espécie de prêmio MVP de consolação, né? O jogador jovem que acaba indo super bem né,
mas não tem chance de ganhar MVP porque tem muita gente na frente, aí acabam dando o prêmio Most Improved. Pra mim, o prêmio do Ja Morant nessa última temporada foi muito claro que foi isso, né? Tanto que muito se falava em outras pessoas pra MVP e foi ele que acabou levando. Então, eu vejo muitos nomes nessas odds aqui que se encaixam nessa descrição, não sei se você vai concordar comigo. Como, por exemplo, o Zion é um cara que, né, sempre se projeta uma carreira em que eventualmente ele vai estar brigando por esse prêmio. Eu acho que o Anthony Edwards também é um cara que muito se pensa que vai estar brigando por esse prêmio, mas... Vem forte. E tô falando pra daqui a, gente, 5, 6, 7 anos, tá? Não me levem a mal. Mas tem uns caras muito interessantes. Tyrese Haliburton é uma das odds mais claras aqui de MIP. Pra mim, o favorito, Bruno. E tem dois caras acompanhando aqui ele, do New York Knicks, Filipão. RJ Barrett e Jalen Brunson. O Brunson? Interessante. Eu mencionaria no meu Knicks o Quickley, que foi um cara que jogou muito bem no passado já, com média um pouco baixa, mas nos jogos em que ele tem maior minutagem, ele explode, Bruno. Um cara que tem mais de 40% de arremesso de 3. Mas aí que tá, realmente, com a chegada do Brunson, eu não sei nem como o RJ Barrett vai se comportar. Eu tenho medo de que o Brunson, por ser um cara que precisa muito da bola, tá chegando pra ser o, entre aspas, o dono do time, eu tenho medo de como é que isso vai poder impactar a evolução do RJ Barrett, que em cenários normais seria um grande candidato, dado o que ele fez ano passado, né? Mas concordo com os outros nomes, Bruno. Eu acho também, incluiria também outro cara, Bruno, se você me permite. Manda bala. Incluiria Jalen Green, Bruno, do Houston Rockets, viu? Eu acho que Já. Eu acho que é o seguinte, o Jalen Green, Bruno, quando você vê que Houston troca o Christian Wood, ele vira isoladamente o ponto focal de ataque do ataque de Houston, né? Ele teve a média no ano inteiro de 17,3 pontos só por partida, chutando 43% da quadra. Mas, Bruno, esse foi a média. Os últimos 9 jogos dele da temporada são o que chamaram minha atenção. Sem o Wood, em 7 desses 9 jogos, ele explodiu. Teve média de 28 pontos, chutando 49% de quadra e 42% de 3. E isso, pra mim, só tende a aumentar, a melhorar com a chegada do Jabari Smith Jr., que foi a escolha número 2 do draft, número 3, perdão, que vai tirar a obrigação defensiva dele e ajudar com o espaçamento ofensivo. Ele vai ter uma quadra mais espaçada, vai ter mais liberdade pra fazer a boa dele, pra jogar como ele gosta, que é partir pra cima e ser esse pontuador de volume. Então eu espero uma grande temporada do Jalen Green, sim, Bruno. Por mais que seja segundanista, eu acho que ele tem grande chance de ser uma das estrelas. E já vou puxar outro nome aqui, que também é segundanista, que eu sei que você gosta bastante dele, não tanto quanto o Jacobs, mas também gosta dele, o Evan Mobley, Bruno. Nossa, eu acho que ele tem uma... É difícil a gente pensar nesses caras que já chegam causando um impacto, e poucos caras causaram tanto impacto no seu primeiro ano nessa temporada quanto o Mobley, né? Então, assim, é meio que, tipo... na minha opinião, é difícil a gente pensar nesse ano do salto pro Mobley, porque pra mim ele já é um cara que ele já vai demonstrar uma evolução muito natural, né? Um cara que entra... olha aí, ó. Ih, caiu o Luiz Filipão. Apagão, cara. Que beleza. Deixa aí que eu vou acertar aqui. Vamos lá. Além, tipo... Né, quando a gente fala um pouco desses prêmios de esses saltos de temporada, é muito que o cara tá entrando, a gente sabe que ele pode melhorar, mas ele ainda tá jogando, né, numa adaptação ainda, tá um pouco tímido, aí chega ali no seu terceiro, sua quarta temporada, pá! Dá o salto e ele começa a se transformar no jogador que a gente imaginava que ele fosse. O Mobley, pra mim, ele já chega cortando esse período de adaptação. Ele já chegou chegando, cara. Então, assim, eu tenho até dificuldade em pensar, né, em uma adaptação pra ele, sendo que o cara já chegou mostrando que veio, né? Mas obviamente ele pode dar esse salto, né? É óbvio que ele vai dar um salto de qualidade dessa temporada. Exato, que é o mesmo caso do Ja Morant, por exemplo, né? Ele já teve uma temporada do ano retrasado muito forte, né? Só que, Bruno, quando o salto é muito gritante, não tem como você ignorar, né? Eu concordo que é um prêmio para jogador assim que você não esperava que fosse ter o impacto que ele teve,
Mas quando há um salto, de novo, repito, astronômico, que foi o caso do Ja Morant, que passou de um cara, de um bom jogador, né, para um candidato a MVP, a levar seu time aos playoffs, eu acho que vale mencionar. E é o caso do Evan Mobley, que foi segundo colocado, né, no prêmio de calouro do ano, Bruno. Então, sim, não sei se por consolação, né, talvez ele tenha seja olhado com olhos melhores nessa ocasião, mas vale dizer que o Darius Garland e o Jarrett Allen, que foram All-Star na equipe de Cleveland, né, pode motivar ele, né, os olhos estão lá em Cleveland, eles estão sendo reconhecidos, e eu acho que ele agora tendo se adaptado à liga, entendendo o que é jogar na NBA, a pressão, conhecendo seus companheiros, ele tem tudo para ter um salto muito grande, Bruno, e os números comprovam. Ele cresceu no maior estágio. O Cleveland vai dizer que perdeu, né, os 2 jogos do play-in, não chegou aos playoffs, mas ele saltou de 15 pontos na média da temporada regular para 18,5. Ou seja, ele teve a média de 3,5 pontos a mais no maior cenário, né, do basquete, chutando 60% de quadra, Bruno. Então, assim, ofensivamente ele já foi muito bom, mas eu espero ainda um maior salto na parte defensiva. Ele teve uma média de mais ou menos 8 rebotes, mas pela altura dele, pela dominância que ele pode ter, pelo físico dele, que vai melhorar, ele ainda é um menino, né? Vai crescer, vai se fortalecer. Eu espero que ele tenha uma temporada de mais ou menos 10 rebotes, né? Tendo uma média de double-double por ano, que seria muito incrível para essa equipe de Cleveland. Bom, eu queria trazer um último cara aqui, Filipão, né? Não sei se você vai concordar comigo, né? Até porque é um cara que também, em teoria, tá indo pra sua terceira temporada, né? Quer dizer, ele está indo pra sua terceira temporada jogando, mas tecnicamente está indo pra sua 4ª temporada. Sim. Mas que se espera muito dele e, obviamente, a gente não tem como deixar de falar. Também é um dos caras que tá nessa odds de MIP. Zion Williamson. Você mencionou, né, nas odds, né, Bruno? Mas... Incógnita cara, demais pra pensar em um retorno triunfal? Incógnita demais, cara. E até porque é o seguinte, Bruno, como ele chegou como escolha número 1 do draft e teve uma carreira do college muito incrível, muito, muito televisionada, a barra dele é muito alta. Então eu acho que por mais que ele volte, se mantenha saudável e emagreça, né, em que inclusive virou cláusula do contrato dele agora, ele tem que diminuir a porcentagem de gordura dele, tem que manter a um certo nível para ele ganhar essa grana dele. Eu acho que, Bruno, ele vai ser, tudo que ele fizer, por melhor que seja, vai ser já o esperado para ele, né? E a gente sabe que ele tem essa pressão de ser escolha número 1, de ser um talento transcendental. Então, não sei quão incrível teria que ser a temporada do Zion Williamson para ele ser considerado nesse prêmio aí de maior evolução, de novo, dado que ele já é um talento incrível. Eu mencionaria o Scottie Barnes, Bruno, também, viu? Eu também acho. É que o Scottie Barnes, eu acho que se cai muito na coisa do Evan Mobley, né? Foi o cara que chegou e fez o impacto. Exato, também, então, exato. Mas vai evoluir, isso é fato. De novo, são caras assim, que não foram draftados com a pompa do Zion Williamson, mas que já estão tendo impacto imediato nos seus times, né? Vale dizer isso. Eles estão tendo impactos reais, estão melhorando suas equipes. O Ja Morant, por exemplo, que é draftado no número 2, já teve corridas históricas nos playoffs, né? Já teve séries históricas contra o Golden State Warriors, do Steph Curry, enterradas incríveis, enfim. Então eu acho que o Zion, Bruno, ele ainda tá devendo muito, sabe, pra ser levado a sério nessa categoria de, nossa, ele evoluiu bastante, né? Então acho que a paciência com ele é um pouquinho menor do que com esses outros caras que a gente mencionou aqui. Justo. E acho que é isso, Filipão. Acho que finalizamos aqui mais um episódio do 3 Pontos e a Falta. Lembrando sempre aqui a você, para você curtir o vídeo que você tá vendo aqui no YouTube, para você assinar o canal do 3 Pontos e a Falta no YouTube e deixar seu comentário. Faça aqui como o Gustavo Bianco, que chegou na NBA esse ano graças à mágica do Curry nos playoffs e finais, e ele tá meio perdido nos diversos termos do basquete, nomes, times, mas com o tempo acho que vai pegando. Me dou parabéns pelo episódio. Cola no 3 Pontos e a Falta, é isso, vem com a gente, que nós aqui estamos nessa
Também, quero dar um salve aqui também pro Knicks Fãs Brasil, o pessoal todo que tá aqui sempre comentando. Grande Vitão. Grande Vitão, tamo junto. E se você está ouvindo a gente nos podcasts também, siga aí o 3 Pontos e a Falta no seu agregador favorito. Avalie, se for possível avaliar, deixa o seu joinha, deixa as notas aí, as 5 estrelas. E vamos pra cima. Filipão, tamo junto. Grande abraço, Brunão. Prazer, muito bom nosso episódio. Tava com saudade de novo, né? Quando chega no off-season, né? Essa janela de uma semana entre episódio machuca o coração da gente, gosta de falar de basquete. Exato. Então agradeço a paciência de todo mundo com a Exato. gente, a preferência e, como o Bruno falou, entre em contato. O espaço é de vocês e o programa é pra vocês. Então, É isso. A gente espera a resenha. Exato. Então, um grande abraço. Semana que vem a gente tá de volta. Quero dar um salve pro Jacobs também, que saiu um pouquinho antes, mas está sempre aqui junto com a gente. E nos vemos então na semana que vem. Até mais! Abraço.